Olá, seja bem-vindo ao Panorama, um programa produzido pela TV Assembleia de Minas Gerais. No Brasil, 4 em cada 10 matrículas da educação básica estão nas redes municipais de ensino, de acordo com o Censo Escolar de 2023. A educação é um direito garantido na Constituição. União, Estado e municípios trabalham em conjunto para oferecer todos os níveis de ensino, mas cabem às cidades atuar prioritariamente na educação infantil, que vai de 0 aos 6 anos de idade. É o início do percurso escolar que tem reflexo na qualidade de vida da criança e no futuro de toda a população. E as prefeituras de Minas estão investindo na educação infantil? Quais os principais desafios para os próximos prefeitos? Às vésperas das eleições municipais, vamos analisar o que é preciso para garantir o direito à educação de qualidade para a população. A educação dos municípios é o tema do Panorama que está começando agora. Está aqui comigo o professor Sandro Santos, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigada pela presença, professor. Prazer é todo meu, Fernando. Professor, um dos temas mais importantes a serem discutidos nas eleições, mais demandados pelos eleitores, é justamente a educação. A gente percebe justamente, inclusive, nas propagandas eleitorais, nas pesquisas. No caso das eleições municipais, a discussão é principalmente da educação na primeira infância, que é essa atribuição prioritária dos municípios. Educação na primeira infância é que vai de 0 a 6 anos. Por que é importante o ensino nessa fase da vida? Então, a resposta para essa questão, ela tem, assim, ela pode ser construída por diferentes ângulos. A gente pode pensar pelo viés do direito, porque desde 88 a gente tem uma Carta Cidadã no Brasil, né, uma Constituição Federal, que alarga a ideia de cidadania e estende essa ideia de cidadania também à população de 0 a 6 anos, e passa desde então a ser direito dessa população. O segundo ponto de importância é a gente pensar que ela é também um direito, dentro de uma política de equidade de gênero, ele passa a ser direito da mulher, sobretudo da mulher da classe trabalhadora, porque coloca, à medida que elas têm um local seguro para deixar seus filhos, numa sociedade como a nossa, que considera que a socialização infantil é uma prerrogativa do mundo feminino, isso coloca as mulheres num lugar de igualdade no campo econômico, no mundo do trabalho. Elas podem trabalhar, né? Exatamente. E, por último e não menos importante, por ser algo que é benéfico para o próprio desenvolvimento das crianças, né? Se a gente considerar que a gente vive desde o final dos anos 80, início dos anos 90, uma hiperocupação dos grandes centros urbanos, como Belo Horizonte e outras grandes cidades do nosso estado, né? E essa superlotação, vamos dizer assim, achata e comprime os espaços de convivência das crianças. Esse passa a ser, na contemporaneidade, um espaço em que as crianças têm contato, vamos dizer assim, com seus pares, e passa a ter efeitos benéficos para o desenvolvimento das crianças. Então, a gente tem pelo menos esses 3 fatores para mostrar a importância da educação infantil no contexto da educação básica, né? E como que a desigualdade econômica afeta esse acesso justamente dessas crianças a essa educação da primeira infância? Ah, sim, essa é uma pergunta que a gente precisa olhar com muito, eu diria com muito carinho, né, para as estatísticas educacionais. Se a gente for... É importante a gente fazer um movimento de olhar, por exemplo, os dados a partir de 2016, a partir de 2006, porque antes disso a gente tinha muito pouco dado, sobretudo dados estatísticos educacionais do Brasil sobre creche, né? E quando eu estou falando creche, eu estou me referindo à população de 0 a 3 anos, e não mais do modo pejorativo como historicamente a gente entendeu a creche como uma instituição assistencialista para fazer, vamos dizer assim, política pobre para a população pobre. Né? Nós estamos falando de uma instituição do campo educacional que desde 88 passa a educar e cuidar as crianças de 0 a 3 anos. A porta de entrada mesmo para a educação. Exatamente. Né? E se a gente for olhar ainda hoje, em 2024, as estatísticas, a gente vai ver que a população do menor quartil econômico tem menos acesso,
né? Dentro dessa população, a gente tem acho que 60%, me arrisco a dizer, de não brancos, né? E com uma leve diferença de gênero, assim, os meninos acessam menos do que as meninas, com uma leve discrepância, mas existe uma discrepância de gênero. Então, passa a ser também uma política muito preocupada com a justiça social, né? Sobretudo em grandes centros, que são vanguardistas no nosso estado, como Belo Horizonte, como Contagem, né? Que foram cidades que construíram uma política de equidade e colocam crianças de diferentes estratos sociais num pé de igualdade na escola. Isso para o desenvolvimento delas é muito bom. E para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Já falamos 2 pontos importantes aí, justiça social e socialização, né? Professor, a gente tem alguns números sobre a creche aqui. O ponto de partida, a gente já falou que dessa trajetória educacional é a creche que atende de 0 a 3 anos. São de responsabilidade das prefeituras, mas governos estaduais e federal têm a obrigação de apoiar as redes municipais. Como andam as creches nas cidades de Minas Gerais? De acordo com o Censo Escolar de 2023, 4,1 milhões de crianças estão em creches públicas e privadas, o que representa 39% dessa faixa etária. Ainda abaixo da meta estipulada em 2014 pelo Plano Nacional de Educação, de 50% em 2024. No Brasil, 44% dos municípios têm crianças aguardando por uma matrícula na creche. A maioria, 9 em cada 10, por falta de vagas. Juntos, eles têm mais de 600 mil pedidos de vagas não atendidos para essa etapa. Em Minas, quase metade dos municípios tem crianças aguardando por uma matrícula na creche. A maioria, 9 em cada 10, por falta de vagas. Juntos, eles são mais de 63 mil pedidos de vagas não atendidos. Professor, nós vimos aí que a creche não é uma etapa obrigatória, mas é dever do poder público oferecer as vagas, né, demandadas. A gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal de ampliar essa obrigatoriedade de oferta de ensino também para as creches, que então os municípios podiam negar, né, as matrículas. Mas depois dessa decisão do Supremo, vem essa obrigatoriedade mais efetivamente. O senhor acha que isso pode melhorar a situação da oferta de vagas das creches? Não só pode, como deve, né? E aí, Fernanda, eu acho que é muito importante a gente precisar alguns termos, né? Assim, não é que a creche não é obrigatória. A educação infantil, ela passa desde 88 a ser um dever do Estado. A matrícula não é compulsória, né? A matrícula, ela ainda é uma opção das famílias. E aí, quando a gente fala, por exemplo, num plano nacional ou num plano municipal, até nos planos estaduais, porque existem os planos estaduais e eles precisam prever, né, metas para o desenvolvimento da educação infantil no Estado, a gente fala de atender 50%, o que é piso, não é teto, das matrículas que são demandadas. Porque a não obrigatoriedade ela está vinculada a uma opção da família. A família que deseja, a família que necessita, busca sua vaga por creche. Né? Nessa perspectiva, é importante a gente pensar que ela passa a ser uma instituição que tem uma história, né? Porque ela descende de políticas. E é interessante porque quando a gente vai estudar a história das políticas para a infância no Brasil, uma das instituições de destaque é a creche. E a creche ela está em diferentes momentos da história do Brasil, em diferentes setores da vida pública. Ela já teve em 30 no Ministério do Trabalho, como uma questão do mundo do trabalho. Ela já teve entre 50 e 60, 70 na área médica, na área da saúde, porque era uma questão de saúde pública, era tida como uma questão de saúde pública, e vai para assistência nos anos 60, no final de 60, início de 70. E é só em 88 que a gente tem ela no campo educacional. Então você tem uma tradição, você tem uma história, você tem um saber fazer e um saber ser que vai mudando ao longo do tempo, né? Então, as políticas para a creche, elas precisam acompanhar essa evolução e entender que, apesar de uma especificidade, elas estão dentro hoje do campo educacional. Isso é algo muito complexo. Isso é algo que é muito difícil, porque o que é para nós hoje ser professora de bebês? Isso é algo muito novo, porque se a gente for pensar bem, é ser tão professora quanto uma professora de ensino médio, ou de anos fundamentais,
ou uma alfabetizadora se a gente for pensar no magistério, né, o antigo magistério primário. Aí que entra o que o senhor está me falando, da importância da capacitação desse público, né, desses professores. Total, que é uma prerrogativa também do município. Né? E o que é complexo, assim, sobretudo em Minas, porque a gente ainda não tem em Minas uma tradição de ter as instâncias formadoras em âmbito municipal. A gente tem, me arrisco a dizer que a gente não tem universidade municipal, né? A despeito de outros estados que alguns municípios já constroem as suas universidades municipais. Então a gente precisa de parceria com o governo do estado e com o governo federal, porque tem a chancela, vamos dizer assim, da formação, né? E é muito específico, porque é uma professora que tem que cuidar e educar ao mesmo tempo, né? E cuidar e educar com vistas a contribuir com um desenvolvimento que não vai acontecer, que já está em curso, né? Porque todos nós estamos aqui desenvolvendo, né? Que também não é a prerrogativa do bebê, assim, não é só o bebê que desenvolve, nós estamos a todo momento desenvolvendo. Mas são os primeiros passos da socialização, e isso demanda muito, né, professor? Exato. Assim, eu diria que existe na sociologia uma teoria da socialização que diz que a família é a primeira instância socializadora e que é ela que apresenta as instâncias secundárias, e a escola passa a ser uma instância secundária na medida em que ela, depois da família, apresenta o mundo em doses, vamos dizer assim, né, homeopáticas. Isso se confunde quando a gente tem a entrada das crianças cada vez mais cedo, porque nós estamos falando de teorias da socialização que foram cunhadas quando as crianças tinham a obrigatoriedade de entrar para a escola pública, né, aos 7 anos. 7 anos. Hoje elas entram aos 4 meses. Né? Então, essa coisa entre a socialização primária e a socialização secundária, ela começa a ser... E é interessante isso, porque de um ponto de vista, vamos dizer assim, pedagógico, o que se pretende, sobretudo na creche, isso também na pré-escola, mas sobretudo na creche, é um compartilhamento de ações entre escola e família. Né? E que as políticas públicas precisam, no âmbito da formulação das políticas de educação infantil, reconhecer não só a legitimidade, mas a necessidade desse diálogo e desse compartilhamento, porque são duas instituições que historicamente se ocupam da socialização, dos cuidados e da educação das crianças, né? A gente tendo essa como base, esse crescimento da procura pelas creches, né? Cada vez mais as crianças entrando mais cedo, essa procura que a gente viu, inclusive, nos números aí, qual que poderia ser uma solução para esses prefeitos que estão entrando aí, professor, para essa análise que a gente vê dos novos administradores, buscar parcerias com as universidades, com as ONGs, com as creches, ou mais apoio das outras esferas governamentais? Eu acho que tudo isso, né, então, a gente tem hoje, a legislação diz que a oferta pública de educação infantil é uma obrigatoriedade dos municípios, né, e aí nós temos que pensar o município como um novo ente subnacional. Estou dizendo novo porque é desde 88, antes de 88 ele não era, né, vamos dizer assim, uma esfera representativa do Estado brasileiro, né? Então ele passa a ser, mas nós estamos falando sobretudo em Minas, que nós temos 853 municípios e a maioria deles de pequeno e médio porte, nem todos têm dotação orçamentária, né? Nem todo mundo tem o orçamento que Belo Horizonte tem, né? Então é importante a gente pensar que nessa perspectiva precisa-se, porque essa oferta é uma prioridade do município em regime de colaboração com o Estado e a União, e essa contribuição ela pode ser financeira, porque é da maior maneira que se dá, mas ela pode ser em termos de construção de prédios públicos, porque uma escola de educação infantil ela tem uma estrutura arquitetônica, de engenharia, que se difere porque ela tem que pensar o desenvolvimento das crianças desde a construção do prédio, então tem que ser um prédio que se comunique visualmente com o mundo, que seja ao mesmo tempo acolhedor e desafiador, né, que promova situações concretas de desenvolvimento para as crianças. Então, esse tipo de ação você pode buscar tanto na iniciativa privada, mas você tem programas nacionais, né, do governo federal que vão trabalhar com isso. A formação, como a gente já discutiu, né, a formação inicial e continuada de professoras. Estou dizendo no feminino porque a maioria são mulheres, né? Assim, majoritariamente, e não é uma profissão
que passou por processos de feminização, é uma profissão que historicamente nasce como uma demanda da mulher, né, brasileira, e que é, num primeiro momento, por uma omissão do Estado, respondida por um grupo de mulheres também das camadas populares, né? Então, e que historicamente fazem sobretudo nos grandes centros, fazem esse tipo de parceria. Então, a expansão da rede, sobretudo em Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, ela contou com uma expansão de uma rede própria, mas contou com a expansão de uma rede parceira, né? Então, mas eu acho que mais do que isso é o novo, vamos dizer assim, chefe do executivo municipal, o novo prefeito, a nova prefeita e os vereadores estarem atentos ao Plano Municipal de Educação, né, às metas e às estratégias para alcançar os resultados esperados num Plano Municipal de Educação. E o Plano Municipal pela Primeira Infância, porque desde, né, do Plano Nacional pela Primeira Infância, os municípios estão sendo convidados a pensar a sua estrutura, a sua municipalidade, contemplando também essa população. Pois é, já tem um ponto de partida, né, professor? Não tem dúvida. Professor, vamos falar um pouquinho agora da pré-escola, né? As crianças um pouco mais velhas, né? Da educação infantil, que atende alunos de 4 a 6 anos. Para essas, a matrícula é obrigatória e as vagas devem ser oferecidas prioritariamente pelos municípios. Vamos ver alguns números. No Brasil, 5,3 milhões de alunos cursam a pré-escola. A maior parte, 78,1% dos estudantes, estão matriculados na rede pública. 21,9% estão matriculados na rede privada. Desses, 15,8% estão em instituições conveniadas com o poder público. De todos os alunos matriculados, 14,2% estão em tempo integral. Professor, a gente percebe essa universalização do atendimento nessa faixa etária aí de 4 a 6 anos? Na prática, como é que é isso aí? Como é que a gente percebe isso na prática? Olha, Fernanda, quando a gente começa no Brasil a discutir essa necessidade de universalização, sobretudo da pré-escola, a gente está construindo essa ideia dentro de um plano nacional de educação que depois se desdobra em planos estaduais, até se desdobrar em planos municipais. E a gente já está em 2024 trabalhando na construção vamos dizer assim, do quarto plano, né, nacional, estadual e municipal de educação. A gente teve o primeiro em 62, a gente teve o segundo de 2001 a 2011, aí a gente teve o intertício de planejamento e construção do terceiro, que foi de 2014 a 2024, que está vencendo agora. E a gente já está construindo o próximo que, né, faço votos que seja de 2025 a 35. Por que ele tem 10 anos? Porque é justamente para ele não correr o risco de virar uma política de governo e virar política de Estado. Porque minimamente, considerando que no Brasil a gente tem o processo de reeleição, em 10 anos você passa pelo menos 2 governos, né? 3 gestões em 2 governos. Esse é um desafio que a gente tentou desde 2001 no segundo plano e a gente ainda não conseguiu, né? Por que a gente não conseguiu? Eu acho que falta um pouco desse entendimento do que é esse pacto federativo e esse regime de colaboração na oferta pública, né? Então, a gente não pode deixar só a cargo do município. É preciso haver um investimento, eu diria, tempestivo por parte do governo estadual, né? Mas também de políticas indutoras por parte do governo federal. E não é expandir a todo custo. Assim como a creche tem uma história, a pré-escola também tem, e que muda o sentido social do que é a pré-escola e a função social da pré-escola, ela muda de tempos em tempos. Então, se a gente pegar, por exemplo, nos anos 70, né, no ápice da ditadura militar, a política de pré-escola ela é implementada como uma política no governo, no convênio MEC-USAID, né, derivando do seu correlato estadunidense da política das pré-schools, né, que é uma tradição litoral mesmo de pré-escola e que pressupõe exatamente isso, uma escola que prepara as crianças para a entrada no ensino fundamental. Hoje, com essa coisa do achatamento que eu falava no início da nossa conversa, dos espaços de socialização, mais do que de socialização, de sociabilidade, né?
os espaços de convívio de crianças com seus pares, de crianças de diferentes idades, diferentes estratos sociais. Essa escola passa a ter como um viés de qualidade a garantia da possibilidade da criança viver a plenitude da infância, né? Eu fui professor de educação infantil aqui na Prefeitura de Belo Horizonte e sempre defendo nas minhas aulas assim, que a escola de educação infantil, sobretudo uma pré-escola de qualidade, ao mesmo tempo em que ela apresenta para os meninos Caravaggio, por exemplo, né, ou Miró, ela também permite uma coisa que eu ouvi uma vez das crianças. Eu sou natural da região do Barreiro, né, e a região do Barreiro a gente sabe que historicamente ela tem uma coisa entre o rural e o urbano na sua constituição, e passavam pela frente da escola 2 equinos, né? E os meninos, em 5 minutos, eles faziam uma teoria sobre a diferença e as semelhanças entre cavalos e burros. E essa é a qualidade da escola de educação infantil. Uma escola que, ao mesmo tempo, apresenta o que a gente tem de mais erudito, de mais sofisticado, mas o que a gente tem de mais trivial no mundo, que são as semelhanças e as diferenças entre cavalos e burros. Né? Isso é uma escola de qualidade, né? Então a gente tem que pensar assim, porque às vezes, sobretudo nesse momento eleitoral, a gente fala assim, vamos universalizar a pré-escola de tempo integral para que as crianças sejam melhor no IDEB. Não, isso não é uma boa proposta de expansão da rede de educação infantil, mas uma expansão de uma rede de educação infantil que apresente boa literatura, literatura de qualidade, as nossas tradições, que permita a expressão da nossa mineiridade, é uma boa escola de educação Quer dizer, infantil. não basta aumentar o número de vagas simplesmente. Exato. A questão ela não é meramente quantitativa, ela também tem uma dimensão qualitativa, né? A gente tem que pensar o que é. E é curioso isso, né? Eu sempre instigo, eu dou aula de organização da educação infantil e às vezes dou aula de organização do ensino fundamental. Para fazer esse contraste com os estudantes de pedagogia, eu falo assim, vocês já pararam para pensar que, olha só, o ensino fundamental e o ensino médio, eles têm uma longevidade no contexto da educação básica. E a educação infantil, que é a primeira etapa, entra depois. Mas vocês já pararam para pensar que ela não chama ensino infantil a despeito das suas irmãs mais velhas, assim, né? Do ensino fundamental e do médio? Isso tem um porquê. A própria legislação entende ela como educação infantil porque é uma educação para o convívio humano, para tornar-se, no nosso caso, mineiros, belo-horizontinos, ou diamantinenses, ou uberabenses, né? É uma formação para o convívio, a apropriação da cultura, e não o ensino de. Né? Então, por isso que quer ampliar a oferta, quer ampliar o tempo, não necessariamente pressupõe mais preparar como pressupunha em anos anteriores, mas sim construir uma qualidade que tenha foco nas crianças e nas suas experiências. E isso está previsto em lei, isso está previsto nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, no currículo de referência de Minas Gerais, né, e em boa parte dos currículos municipais. É por isso, professor, que aqui nesse documento que o Fórum Mineiro de Educação preparou, né, o senhor faz parte, né, integra, vem muito fortemente essa questão da qualidade dos professores, né, selecionados para o concurso público, com formação e valorização desses profissionais. Quer dizer, isso vem bem fortemente. Além de outros levantamentos de demanda, né, a divulgação da oferta, cadastramento escolar, busca ativa nas comunidades, financiamento público à educação infantil e compreender a educação infantil como um direito das crianças. Né? Quer dizer, é bem complexo esse pacote da educação infantil, como o senhor disse, uma educação e não simplesmente um ensino, né? Exatamente. É complexo na medida em que a gente tem, como eu disse, instituições que hoje se agrupam, né, creches e pré-escolas, formando o que a gente concebe hoje como educação infantil e que tem histórias, né, assim, não tão distantes e com sentidos diversos. Eu acho que a grande chave hoje de qualquer, acho que a gente pode dizer candidatura, porque, né, a gente está aí às vésperas de uma eleição municipal, qualquer candidatura para o executivo municipal ou para o legislativo tem que pensar na chave do direito das crianças. Do direito das crianças e das famílias trabalhadoras. Né? Assim, a gente também não pode negar que é um direito das famílias que assim o demandam. Né?
Mas é pensar nessa chave de ter uma centralidade na formação plena, na formação integral, o que pressupõe a expansão do tempo, né, para um tempo, ou uma oferta em tempo integral, mas também uma formação mais holística do sujeito, né, uma formação mais holística das crianças, tendo elas como o centro. E isso é o desafio que eu acho que, apesar disso estar celebrado no Brasil desde 88, isso ainda é o grande desafio quando a gente tem os planos, né, a construção dos planos de governo. É entender essa, a palavra é até difícil, assim, mas a gente fala muito isso, essa especificidade da educação infantil. Porque é isso, né, assim, você veja bem, Fernanda, no Brasil, todo mundo que não consegue cursar o ensino fundamental no tempo certo, tem a oferta do ensino fundamental na modalidade de jovens e adultos, da educação de jovens e adultos. A gente tem um ensino médio na mesma perspectiva, mas a gente não tem uma EJA, né? Uma educação de jovens e adultos para educação infantil. Você já imaginou a gente tem que parar aqui para sair para brincar? Né? Porque está no nosso direito, no nosso momento de brincar. Já não dá para fazer. Né? As teorias, infelizmente, infelizmente. As teorias do desenvolvimento humano vão dizer que as situações boas e ruins nos trazem a esse momento. Né? Nós somos... Diferente do que se pensa, é a criança que é o pai do adulto e não o contrário, porque assim, todos nós somos a síntese das boas e das más experiências que vivemos. E uma escola que proporciona boas experiências para as crianças faz toda a diferença. Ok, professor, eu agradeço muito. Fica o recado aí para a importância da educação infantil para os prefeitos que estão chegando aí, né, professor, agora nas novas eleições. Tem mais algum recado que o senhor gostaria de deixar? Quer dizer, mais um foco que esses prefeitos devam ter aí na entrada desse início de governo? Bom, eu acho que, para além dessa perspectiva do direito, é pensar processos de formação inicial e continuada, pensando nessas especificidades. E acho que é muito importante a gente discutir valorização e carreira dos profissionais. Né? Nosso tempo é curto, a gente não conseguir nesse momento abordar, mas é muito importante a gente ter planos de carreira, condições de trabalho que garantam às professoras o direito, construir processos educativos que garantam às crianças a plenitude de viver a infância, né? Para isso a gente tem o Fórum Mineiro não como um antagonista, mas como um interlocutor, e nesse sentido, na qualidade de movimento social, na qualidade de interlocutor, quando ele precisa, ele bate mais firme, mas também orienta, conduz, é um parceiro que eu acho que os municípios podem contar. E os grupos de pesquisa, como o NEPEI, que eu atuo, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Infância e Educação Infantil, que são lugares de produção de conhecimento sobre a criança na contemporaneidade e a sua educação. Ok, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos desejar boa sorte para os prefeitos que estão chegando aí, que busquem apoio em todas essas iniciativas e que façam da educação infantil realmente o protagonismo que ela merece, né? Muito obrigada, professor. O Panorama de hoje termina aqui. A gente agradece a sua audiência. Até o próximo programa.